Olá, pessoal. Eu sou a pastora Geisa. Estou aqui para um bate-papo no podcast Papo de Crente. Fala, galera, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast Papo de Crente, aqui nos estúdios da Igreja Batista Central. E quem está acompanhando a gente, vai seguindo também no Instagram, é o @podcast Papo de Crente. E siga também a Igreja Batista Central, que é o IBC Feira, né? E lá você vai ter todas as programações e cultos da igreja. Basta chegar lá e você vai estar tendo toda essa sequência, tá bom? Senhoras e senhores, estou aqui com Geisa Carneiro. Como é que você está? Eis-me aqui. Tudo na paz? Tudo na paz, Bruno. Geisa, prazer ter você aqui. Foi um pouquinho difícil conseguir trazer você para cá, viu? Não foi bem assim, né? A gente tentou, coincidiu, né, com né? algumas datas, né, de viagem e tudo mais, mas é um prazer estar aqui. Você muito foi bom. para Israel, não foi há tempo? Isso, pouco tempo, poucas semanas. Geisa, me fala um pouquinho, assim, da tua infância aqui na Central. Eu soube que você chegou aqui cedo na Central. Bem cedinho. Eu tinha 4 anos de idade, já vou fazer 50 agora, em 2022, e minha mãe, né, se converteu, meu pai. Quando minha mãe se batizou, era em outra igreja, eu estava na barriga dela. Então, eu costumo dizer que eu fui batizada 2 vezes, né? Então, eu cresci na Igreja Batista Central aqui, vi todo o desenvolvimento da igreja e a gente foi servindo onde o Senhor chamava. E você, desde sempre, foi cuidando aqui da Central, de alguma maneira trabalhando aqui, ou começou direto para o Ministério de Louvor? Não foi direto para o louvor. Na verdade, eu lutei contra esse chamado, né? Porque eu nunca me senti habilitada musicalmente, apesar de ter uma irmã musicista, de ter tido aula de piano quando criança, de gostar muito de música, de me sentir assim bastante envolvida na adoração. Eu sempre via pessoas muito mais habilitadas, tecnicamente, vamos dizer. Mas o assunto louvor e adoração, ele sempre foi muito forte na minha vida. Mas ele veio muito tempo depois. Ainda pré-adolescente, eu sempre gostei de ajudar na classe das crianças, né? Então eu ficava lá. Minha mãe sempre foi muito ativa também na igreja, professora de EBD. Na época eu era saudades da EBD quando eu participava. Não é? Sociedade de crianças, as salas, né, menores. Então eu fui sempre desenvolvendo primeiramente o ensino. Então eu fui pró de crianças, adolescentes por muito tempo. Amei esse tempo, aprendi demais, porque quando a gente se prepara para ensinar, é a gente que ganha mais, né? Sim. Jovens, adultos, fui líder de Ministério de Jovens, muitas vezes fui regente do culto, né? Porque antes do louvor era a regência dos hinos cristãos, secretária da igreja também. O pessoal, tem uma galera mais nova que vai estar ouvindo, assistindo a gente, que não vai saber o que é isso de regência, como é que funciona. Eu tenho que procurar no Google. É bom, né? Regência, o que é isso aí que ela está falando? Tem muito tempo. Traduz isso daí pela gente. No culto, né? Porque eu acho que o pessoal pensa na regência de orquestra, de coral, né? A gente tem nossa pastora, Dora vai ter um maestro lá com a batuta, né? Isso mesmo. Lá. Mas naquela época, o louvor no culto era somente de hinos do cantor cristão. E para que a igreja acompanhasse os hinos no andamento e soubesse a entrada, a saída, tinha alguém regendo, né, no compasso. Então, tinham várias irmãs e eu sempre gostei de música para estudar e me ofereci também. Então, nos cultos, quando tinha os hinos, nós tínhamos escalas. Era eu, pastora Dora Neide, minha irmã, pastora Debbie, que hoje não faz parte mais da Central, a irmã Eunice Teixeira também era dessa forma que a gente liderava a música no culto. Mas tinha instrumentos acompanhando ou era só o piano? Eu me lembro de cauda, né? De cauda. Era uma meia cauda, era um piano muito lindo e tinha um tapete vermelho assim embaixo. Eu lembro que eu criança, e quem assistia aqui que for da minha época e foi criança como eu, né, vai lembrar que a gente era bem pequenininho, a gente dormia na hora do culto nesse tapete. Sim. Quando acordava, o pastor já estava dando amém. Amém. Embaixo do piano. Quem sabe, né, não foi algo profético ali embaixo do piano já a música. Mas brincadeiras à parte, era assim, o piano e alguém regendo, e a igreja se envolvia, era a liturgia da época, né? E eu lembro desse piano, Geisa, porque era assim...
tem que ter muito cuidado com ele, não poderia empurrar, puxar, porque senão ele desafinava. Exatamente. Era sempre uma situação, né? E a gente, assim, mais novo, ficava sempre com receio, né, de encostar. De tocar será que pode, nele, né? Mas Tem era isso, muito lindo. Mas você falou que também já trabalhou aqui na igreja antes de ser ministra de louvor aqui da Central. Sim. Antes disso, eu não lembro o ano, eu acho que foi... lembro sim. Foi o ano de 1989. A igreja precisava de uma secretária em tempo integral, horário comercial, para dar suporte ao pastor. A igreja crescendo muito. Na época era o pastor Antônio Sérgio. E eu me candidatei. Eu sempre fui apaixonada pelo serviço na igreja. E eu lembro que acho que foram 4 irmãs. E eu passei não é audição, né, mas nas entrevistas e em todo o processo. E para mim foi uma grande alegria. Eu pude ficar, né, servindo na igreja. Na época só era o pastor e a secretária que trabalhavam em tempo integral na igreja. Sim. Mas eu fiquei quase 2 anos e me senti impulsionada a sair. Houve uma proposta de emprego para uma outra empresa. Fiquei lá por 12 anos. Yes. Uma empresa assim, que eu sou grata por todo o tempo que eu fiquei lá. E depois desses 12 anos, em 2002, meu coração começou a se desligar, porque eu já fazia parte do Ministério de Louvor, né? Desde 1991. A gente pode contar aí esse processo. E aí vim para o tempo integral. Mas você está me pulando aí 12 anos aí de história. Estou pulando 12 anos, 12 anos, porque nesses 12 anos você pegou e já participava do louvor nesse período, né? Não como líder, certo? Certo. Mas já ativa no ministério. Certo. Algo importante até para o pessoal que ouviu aqui falar de regência, como foi essa transição, né? Sim. Então, no final da década de 80, começou a surgir no Brasil canções que a gente começou a chamar de corinhos, porque os hinos do cantor cristão, eles tinham 3 estrofes, eram hinos mesmo, né? Estrofes com coro, e a gente só cantava ali lendo, porque hinos belíssimos, mais longos, que vinham de um histórico, né, de outros países, e não tinha identidade do Brasil, apesar de que muitos corinhos que nós cantamos naquela época eram versões já, né? Sim. Então começou a chegar, e o jovem, como sempre, ele começa a gerar algo novo, né? No meio da igreja. Movimento. E os jovens daquela época que gostavam de tocar e cantar, eles começaram a pedir ao pastor. Mas nós tivemos também um pastor que passou rápido aqui, o pastor Alberto Magno, e ele tocava violão e ele gostava. Então ele começou a introduzir. Ele passou rápido aqui? Ele passou, não chegou a 3 anos. Eu lembro dele. Lembra dele, né? Lembro dele, sim. E aí o Senhor chamou para a Bolívia, ele está até hoje, né? Sim. Lá na Bolívia. Então ele começou, e os jovens, depois que ele saiu, começaram a solicitar do pastor esse tempo dentro do culto, além dos hinos, para um louvor desses corinhos que a gente chamava. Certo. E eu não participava. Eu participava do coral, coros de adolescentes. Eu nunca me sentia assim, cantora, né? Sim. Então, o meu coração queimava mesmo, era por adorar, por estar envolvido. Eu me lembro de muitos momentos no louvor, Bruno, que eu chorava, você nem sabia porque que eu estava chorando, mas hoje eu entendo que é você sentir a presença de Deus, né? E aí, chegou às minhas mãos, a igreja já estava nesse processo. Inário e cânticos dirigidos por um grupo de jovens no culto. Chegou às minhas mãos um livro. Foi no ano de 2000, mais ou menos. Não, 1990. Que 2000? 2000 está bem cedo. Já pulou 10. Já pulei 10. 90. Ministério de Louvor da Igreja, do pastor João de Souza Filho. E eu quero indicar, seguirem esse pastor, porque ele continua ensinando, pregando. Já esteve aqui em um de nossos congressos, pastor João. Até participei de um livro dele em 2010, o Livro de Ouro do Ministério de Louvor. E aquele livro dele, ele me impactou, porque ele trouxe elementos que a gente estava começando a experimentar na igreja, mas a gente não tinha o respaldo bíblico, a gente não entendia por que aplaudir, por que levantar as mãos,
como que deve ser a liturgia do culto, se Deus está gerando algo novo, né? E aí aquele livro foi um manual. Eu compartilhei com algumas pessoas e comecei a chamar aquele grupo de jovens que estava e contar para eles o que eu estava lendo. E aí eles começaram a se despertar também. E me chamaram, disse, Geisa, vem participar do grupo também, a gente está precisando. Eu disse, vocês me ajudam? Ajuda a cantar? Ajuda. E a gente começou. E aí eu comecei a participar, isso na década de... início da década de 90, né? Finalzinho de 1990. Mas eu era participante. Sim. Aí o que aconteceu? A gente continuou, eu fui aprendendo com aquelas pessoas que estavam ali, né? E aconteceu que um a um foi saindo. Por vários motivos. Trabalho, viagem. Às vezes até insatisfação mesmo com a liderança. Sim. Algumas coisas estavam se movendo. E um irmão que era vice-moderador, né, da igreja, conversando comigo e eu comentando aquilo que Deus estava falando comigo, ele olhou para mim. Hoje ele é pastor Adilson, né, da Igreja Batista Ebenezer, um amigo querido. E aí ele disse, Geisa, você é ministra do Senhor e Deus te chamou para ser ministra de louvor da igreja. A gente nem sabia o que significava isso, ministro de louvor, né? E aí ali meu coração tremeu e eu realmente fugi dessa posição de liderança por um tempo que eu não acreditava que eu tinha esse chamado, porque eu sempre via pessoas musicalmente bem mais, né, desenvolvidas que eu. Mas chegou o dia que não tem como. Talvez Deus tenha tirado todos e me deixado sozinha ali. Para ser você, colocou na parede, vai de qualquer jeito. Desse jeito, Bruno, desse jeito. Eu olho para trás e disse, meu Deus, o Senhor me colocou na parede mesmo. Aí ficou eu cantando, a pastora Doraneide tocando o piano, às vezes até desafinado. Não era nem teclado, era piano mesmo. Não, na época era piano. E a minha irmã, a pastora Debbie, que também revezava com ela. A pastora Doraneide e minha irmã me ajudaram muito. Eu me lembro ainda onde hoje é o Salão Gênesis, né? Que era o templo lá. De cultos de domingo de manhã, em que a gente, mesmo com toda essa deficiência técnica no sentido de equipamentos, comparado ao que temos hoje, né? Mas o coração tão rendido que Deus começava a se mover. E aí, depois de algum tempo, começou-se a sentir a necessidade de organizar o Ministério de Louvor da igreja, pouco tempo depois, uns 2 anos depois. Sim. Foi final de 89 para início de 91. Isso é bom de data, viu? É bom de algumas datas eu consigo marcar, porque eu fico lembrando para não esquecer, sabe? Eu fico, não, eu preciso trazer marcar. Na memória, né? Isso, sempre. Porque é justamente o que a Bíblia diz, trazer a memória o que dá esperança. Porque a gente precisa lembrar de onde a gente veio, qual foi o motivo do chamado, quando tudo começou. O primeiro passo. Né? O primeiro passo, para não deixar o primeiro amor morrer, não é? Então, todas as vezes que eu lembro que de cada experiência que eu vivi, na alegria de servir na minha comunidade, o tanto que Deus tem me abençoado, de lá para cá, o amor em servir, ele renasce, né? E as lutas que você conhece muito bem, você também faz parte da equipe de louvor, né? O discipulado, o amadurecimento, tudo que a gente vai desenvolvendo vai melhorando. E aí eu fui convidada para ser a líder da equipe de louvor e todo ano se elegia uma diretoria, né? Precisava ter a líder da equipe. E assim eu comecei oficialmente. E de lá para cá, assim, que eu me lembro, são 31 anos. Mas esse oficialmente você está falando já era full time aqui na igreja? Não. Não, ainda estava trabalhando, né, na loja de confecção, você falou de fardamento, indústria, né? De fardamentos. Aí depois você achava um tempo para ficar aqui na central. Isso. Assim. Eu sempre, à medida que o ministério ia crescendo, a igreja, né, nos anos 2000, teve uma grande virada na igreja, uma renovação espiritual, muitas vidas se converteram, a equipe de louvor foi crescendo, porque começou com 6 pessoas, 12, mas o Senhor foi salvando pessoas, adolescentes, né, como você na época que era adolescente, sim, foram, né, desenvolvendo o talento, sim, musical, e a quantidade de cultos foi aumentando, e o desejo de estar aqui, né? O desejo de estar aqui era muito grande e a gente foi percebendo a necessidade de discipular, de trazer realmente aquela liderança discipuladora para a equipe. E aí meu coração ardia demais.
E quando foi em 2001, mais ou menos, eu comecei a orar por isso. Era o pastor Jadson, na época. Claro que o pastor sempre foi tempo integral. Sim. Era a pastora Jaciane, que na época era líder da educação cristã da igreja. Sim. E o pastor Wellington, que já estava aqui. Ele chegou 2 anos antes de mim, assim, em tempo integral. E aí eu disse ao pastor Jadson, ele estava orando um dia, eu subi e disse, pastor, eu pedi demissão. Lá da empresa. Porque Deus falou. Você tem uma ideia como que eu era... como que eu tinha prazer de trabalhar lá, que eu vi a empresa lá também crescer, e os donos da empresa eram pessoas muito queridas até hoje são. Eu fui falar para o meu patrão chorando. Eu não consegui conter as lágrimas, porque eu disse, olha, se fosse para eu escolher uma empresa para trabalhar, eu jamais sairia. Mas Deus está me chamando para me dedicar mais ao cuidado com vidas, à igreja, né? E aí eu pedi demissão sem saber se vinha para cá. Eu não tinha certeza, entendeu? Não havia um convite. E aí eu disse, pastor, eu pedi demissão. Estou cumprindo aviso prévio. Estou cumprindo aviso prévio, Deus falou comigo. E a igreja era bem menor, os recursos financeiros eram bem menores. Aqui eu ia receber um salário que era metade do que eu recebia lá. Mas o Senhor confirmou, e aí fomos, né? Aí o pastor disse, eu preciso de você aqui na área administrativa. Eu vim ser tesoureira da igreja junto com ministra de louvor, fiquei quase 3 anos. E aí a igreja foi crescendo, a necessidade ministerial também, e Deus vai acrescentando, e hoje a gente tem, né, a equipe que a gente tem tão grande de serviço integral na igreja. Então, desde 2002, eu sou líder do Ministério de Louvor em tempo integral, trabalhando aqui na igreja. Mas você falou que chegou lá chorando, foi para pedir essa demissão. Como é que foi esse processo até chegar lá e falar, hoje? Porque eu cheguei foi a semana toda pensando nisso, né? Não é só chegar. Foram meses, Bruno. Aí, ó, tá vendo? Porque você tem que ter certeza que é uma direção de Deus. E eu tinha necessidades financeiras, junto com a minha família. Minha filha Natália, né, que hoje mora no Paraná, ela era uma criancinha. Então, eu ainda não tinha João Vitor, né? Eu já tinha João Vitor foi em 98. João Vitor tinha 4 anos de idade. Então, tinha 2 filhos, tinha meu esposo também. Nós juntos, né, trabalhando, que trazia o sustento para casa. Então, era um desafio em todos os níveis. Você tinha que ter certeza. Só que eu me lembro bem que eu saí de férias. Já tinha alguns meses orando. E no dia de voltar para férias, mesmo gostando de trabalhar lá, das pessoas que estavam lá, eu fui o caminho todo chorando. Porque algo em mim estava desligando. Incomodando. Aí eu disse, eu preciso falar. Eu pedi ao Senhor o momento certo e fui lá e conversei com eles entenderam, e a gente é amigo até hoje. Porque toda mudança gera um trauma, né? Querendo ou não, você vai querendo fazer o melhor, mas tem essa sensação de que, poxa, poderia fazer assim, assado, mas eu acho que você fez o certo mesmo. E ouvir a voz de Deus, eu creio que seja o desafio de todos nós, algo que precisa ter clareza, é Deus quem está mandando, né? E aí, quando eu tive essa convicção de diversas formas, eu disse, hoje, e assim foi. E para você, quando chegou aqui, Isa, no Ministério de Louvor, para cuidar, pronto, chegamos, estamos aqui. Qual foi os primeiros passos que você deu? Já vim pensando em fazer isso daqui, alterar isso, melhorar aquilo. O que você fez na hora que você chegou aqui para iniciar o projeto? Ok. Na verdade, eu dei continuidade, porque mesmo não trabalhando integralmente, eu já tinha assim a consciência de que a equipe de louvor precisava ser bem organizada, eu precisava saber quem é que estava, o processo, né, de entrada no ministério, de reuniões, mas tudo muito assim tímido em relação ao que é hoje. Inclusive, então, naquela época não tinha WhatsApp, você mandava, pode não, tal dia. Antigamente era, ou ligava se tivesse telefone, ou então tinha que esperar a pessoa, ir na casa da pessoa. Você é daquela época, eu liguei para você de orelhão muitas vezes. E naquela época, a gente imprimia os avisos, as escalas no mimeógrafo, né? Vamos aí, gente, procura aí no Google, tá? E procura também orelhão, para quem não sabe o que é orelhão, digita aí.
Isso aí. E aí, o processo de comunicação hoje é muito mais rápido, Sim. né? Porque o WhatsApp é uma coisa bem nova mesmo. Mas já havia em meu coração o entendimento de que princípios precisavam estar consolidados e que nós precisávamos sempre estar junto, melhorar o discipulado daqueles que estavam. E a igreja já estava num processo de renovação. Naquela época já tinha surgido no Brasil o Diante do Trono, que foi Sim, um divisor de águas no louvor congregacional das igrejas. Eu fui para o primeiro congresso de Diante do Trono, lá tinha workshops, eu já tinha um bom tempo, né, como líder de louvor, mas não tinha o conhecimento que eu recebi lá de organização, e a gente foi aos poucos e sempre orando. Eu me lembro de dias que eu passava numa sala aqui no prédio da igreja, só orando, pedindo ao Senhor direção. Senhor, envia músicos, envia cantores segundo o teu coração, dá direção. Meu esposo, pastor Aziel, sempre foi músico antes de mim, sempre esteve em grupos musicais, mas ele não estava comigo na igreja na época, então era um motivo de oração também. Traz, Senhor, Aziel para cá. E Deus trouxe em 2006, né? E Aziel já está em tempo integral na igreja também desde 2006. Então, eu fui em 2002 e ele em 2006. Foi bem pertinho. Sim. Então, o processo, como foi o processo? Você perguntou. Oração e continuar fazendo aquilo que eu já queria fazer, só que como dividia o meu tempo, organização, repertório, estudos acerca da área, agora eu teria mais tempo para isso, né? E aí a gente vai aprendendo. Cada ano que passa, a gente vai aprendendo mais um pouquinho. Mas eu sei que, assim, é pastora Guisa. E o seminário foi onde, Guisa? Porque eu estou te falando que pastora. E onde é que foi o seminário? Foi em feira mesmo? Não, eu fiz seminário online na época, né? À distância, que não é o mesmo processo hoje. Eu comecei no ano de 98, no seminário aqui, 96, perdão. E 2 anos depois eu engravidei de João Vitor. Foi uma gravidez muito difícil. Eu tive condições assim de quase perda, né? E aí eu precisei ficar em repouso total. E aí eu abandonei. Eu fiz 2 anos e abandonei. Para concluir, naquela época já tinha internet, mas era e-mail, né? E a gente recebeu algumas informações de um curso lá do Paraná e a gente fez um curso livre para terminar. Mas você falou pastora e curso, na verdade, a nossa visão pastoral aqui como liderança não é baseado no curso de teologia, né? Porque a pessoa pode se formar em teologia, mas não ter o chamado pastoral. No meu caso, e eu creio nos outros aqui também que foram ordenados, a confirmação do chamado veio mesmo pelo serviço do cuidado com vidas, do dom da palavra, do estar ali realmente aconselhando, cuidando, porque o pastor é isso, né? Esse que cuida das ovelhas. Mas eu preciso desse curso para... Não. Não preciso do curso, né? Não. Na verdade, a ordenação ao pastorado foi bem depois de eu concluir esse curso. Bem depois. Eu fui ordenada ao Ministério Pastoral em 2010. Né? Eu terminei o curso bem antes. Bem antes? Foi, desde 2010. Ô, Geisa, e qual foi, ou está sendo, o maior desafio hoje? Porque eu estava pensando aqui sobre a pandemia, né? Que teve os cultos aqui na pandemia e foi feito o louvor com a igreja vazia, não foi? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência de fazer um louvor com a igreja vazia, mas com a internet cheia, né? O pessoal assistindo, né? Eu não participei do louvor nesse período. Nós não sabíamos como seria. Foi tudo tão assustador e tão novo. Sim. E o pastor Jadson, pelo cuidado com a própria equipe, ele começou em 2 ou 3 cultos, eu não lembro quantos, chamando toda a equipe pastoral para estar aqui. Eram os únicos congregados dos cultos. E Aziel, né, minha esposa, a pastora Dora Neide, estavam lá, porque até no altar a gente tinha receio de juntar as pessoas, né? Vai que alguém estava com vírus, passava para o outro. Então, a nossa pastora Dona Neide, que é musicista e canta muito bem, que segurou a barra toda, né? Sim. Então, durante todo o período que a gente não teve culto presencial, foi a pastora Dona Neide, pastor Jadson, depois alguns músicos começaram a ser convidados e participaram. Quando a gente voltou, que ainda estava com afastamento, né, com máscaras, a gente voltou com a equipe reduzida. Aí eu participei desse momento,
por organizar a equipe. Foi muito desafiador, porque muitas pessoas estavam com muito medo ainda. Nós temos o nosso local de ensaio, mas a gente não ia usar o estúdio porque estava num lugar muito fechado. Nós improvisamos no nosso espaço de comunhão, que é aberto. Você é músico, você sabe que a acústica interfere muito, então não tinha acústica nenhuma, mas a gente estava realmente com o desejo de voltar a servir. E aos poucos, né, a gente foi servindo. O desafio maior em relação à equipe de louvor foi a gente ter contato mesmo sem estar sendo presencial. Então eu comecei a orar, pedir ao Senhor estratégias para a gente estar junto. E aí foi que a gente descobriu as reuniões online, né, as conferências pelo Zoom, até o próprio WhatsApp, ele dá reuniões, né? Algumas reuniões. A gente dividiu em grupos menores as equipes. Hoje nós temos quase 80 pessoas. Na época já tinha mais ou menos essa média. Então, a gente fez grupos menores que iriam se reunir para orar, compartilhar e as suas necessidades, a palavra. E aí a gente foi discipulando a equipe assim, nesse período. Mas foi um período muito ruim. Eu não vi a hora de acabar. Eu gostei muito dessas reuniões que tinha online. Era bom porque às vezes é no horário que a gente, tipo 10 horas da noite, né? Aí você pegava, não, eu estou em casa, eu vou fazer a hora aqui. Então facilitava bastante. Eu acho que eu poderia até continuar, viu, Geisa? Ajudou, vamos ver aí. Poderia continuar. Naquele período a gente conseguia fazer mais porque estava todo mundo praticamente parado, né? Assim, a rotina voltou agora, 100%. Então, às vezes o mesmo horário que a pessoa tinha naquela época não tem mais hoje. Até para reunião online a gente tem dificuldade de marcar. Mas eu digo assim, por exemplo, teve uma que participei que foi só dos baixistas. Sim. E ali foi legal, porque tipo assim, foi um horário... Foi tarde, assim, 10 e pouco da noite, e aí... Conseguiu reunir todo mundo. Conseguiu juntar todo mundo, falando de música, coordenadores aí pra gente voltar. É interessante. Aproveitar, mas... É cansativo, mas não dá pra você ficar fazendo... Não é toda semana, mas você pode marcar de vez em quando, tá fazendo. Mas é tão bom estar perto, né? Sentir o calor humano. Não, aí não tem nem como nossos momentos parar, né? de comunhão, nossos cafés. Não, mas o café o café é insubstituível, né? Quando tem, né? Mas... A comunhão, eu acho que a maioria de nós, o que mais sentimos falta, realmente, a maioria, o que mais sentiu falta foi de estar perto do outro, né? Você acha que afetou muito a igreja? Não só central, mas digo assim, no geral, essa pandemia, das pessoas não poderem mais se congregar, assim, reunidos. Pelas pessoas que eu pude ouvir, alguns outros comentários até em redes sociais, eu creio que sim. Infelizmente, alguns, eles demoraram de voltar. Sim. Por medo ou por comodismo, alguns ainda continuam, né, longe, mas são muito poucos. Mas eu participei do processo junto com a equipe do Ministério Integrar, quando a gente precisou marcar para vir, porque tinha um limite, né? Então tinha que agendar para o culto. Foi um desafio muito grande. E a gente ficava no WhatsApp, no sistema da igreja, e a gente via que as pessoas, elas ficavam, não, me arranja uma vaga, eu preciso voltar. Clamando, né? Clamando mesmo. E isso foi muito, muito bom, perceber o desejo de todos de congregar. Mas eu também falei até com o Gil que é importante, como é importante a tecnologia para os cultos também, porque tem gente que realmente não pode vir. Sim. Né? Há camadas que tem hospitais, né? Pessoas assim que é bem difícil. Então, acaba chegando lá para essas pessoas. É muito importante. Então, essa importância, assim, E a pandemia ativou muito isso, né? O Ministério de Comunicação na pandemia foi quem mais trabalhou. Sim. Todas as transmissões, a gente produzia também outros cursos. Como a gente tem um curso aqui, né, para ministro de louvor, a gente foi pego de surpresa. Já tinha acontecido as inscrições, a gente já tinha tido 2 aulas presenciais. E antes da 3ª aula, fechou tudo, não pode fazer presencial. E agora, como é que a gente faz? Então, a gente tentou pela conferência, mas alguns não tinham habilidade, porque foi desafiador, né? Para muita gente, às vezes não tinha internet disponível. Isso deu um problema não só para as igrejas, mas para todos os setores. Por exemplo, lá em casa, para dar aula para as crianças... Né? Principalmente as crianças sofreram demais. Muito difícil, porque a criança não consegue se concentrar muito tempo. Não consegue, ela fica ali na estante e ela já sai, tá? Ainda mais que ela está em casa. Os professores sofreram muito. Muito difícil, muito difícil. E aí o Ministério de Comunicação que nos ajudou, porque eu gravava as aulas e mandava para eles e tinha contato. Então, no ano de 2020, todos os alunos da nossa escola de ministro de adoração receberam videoaula. Mas eu percebi, alguns falaram, pastor, eu não consigo me concentrar. Adultos, pense aí.
aí, imagine uma criança, né? E aí, quando a gente voltou em 2021, a gente voltou assim, sem saber se daria certo. Reduzimos as pessoas, os inscritos, né, no curso, porque a gente tinha que manter ainda um afastamento. E normalmente a gente matricula 100 pessoas, 110, nós matriculamos 60. E no final do segundo semestre de 2021, a gente convidou alguns que fizeram online para voltar. E a gente uniu a turma de 2020 e 2021 na EMAN. Quem é aluno da EMAN que está me vendo agora, né? Deus te abençoe, né? É uma escola que tem realmente feito muitas mudanças, né, na nossa vida que serve e nos alunos. E esses que ficaram 2020, 2021, que voltaram presencial, eles sempre nos contam o quanto que foi desafiador e gratificante demais voltar. Né? Geisa, fala aí o que é o EMAN, que vai ter gente aqui que tá voando desse EMAN, o que é, se come com farinha, como é que funciona? Hoje. Olha só, a EMAN é uma sigla, EMAN, com M no final, M de música. Escola de Ministros de Adoração e Música. Eu sempre busquei conhecimento para que eu pudesse exercer o ministério, o chamado, de uma forma que fosse excelente, não fosse só aquilo que eu achava, mas conhecer os princípios. E eu aprendi com o pastor Sóstenes Mendes, isso, que sempre tem alguém à nossa frente. E sempre tem alguém atrás de nós na caminhada, né, cristã, em todas as áreas, profissionais também. Porra. E eu sempre senti também o desejo de ensinar a igreja sobre louvor e adoração, e foi aí que a gente conheceu o pastor Sóstenes pessoalmente, que ele veio no primeiro congresso de louvor aqui da igreja, em 2002. Sóstenes é uma bênção. É bênção demais. Isso. E aí ele falou isso e eu captei aquilo e disse, eu preciso correr atrás de quem sabe mais do que eu, de quem está na minha frente na equipe de louvor, para eu também perceber o que Deus está fazendo no mundo, na nação e no mundo. Sim. Então eu comecei a ir para congressos, principalmente em Belo Horizonte, escolas para ministros de adoração lá, de 15 dias, de uma semana. Teve uma que foi em São Paulo, fui eu e a Ziel, né? E lá em São Paulo foi uma semana e foi com o pessoal do Integrity Music, que é dos Estados Unidos. Eles trouxeram para o Brasil, vieram ministros de lá, juntamente com ministros daqui, foi 2005. Sóstenes estava, Casa de Davi, Diante do Trono, Cirilo, Fernandinho estava começando o ministério, estava lá também. E esses ministros internacionais que nós tínhamos aulas, Bruno, de manhã e de tarde, sobre vários assuntos voltados para... Intensivão mesmo. Essa foi uma semana. Em Belo Horizonte, em 2004... Foi uma semana inteira? Inteira. E em 2004, em Belo Horizonte, foi maior, que essa de São Paulo, com Integrity Music, foi 2005, um ano depois. Essa de 2004 foi aquela que a gente voltou e teve um acidente com a gente? Foi 2005, foi essa de São Paulo, que você foi buscar a gente e a gente virou o carro, um bocado de vez, não foi? Foi. Estamos aqui por um milagre. Pois é, minha milagre gente. De Deus. Ali foi mesmo. A gente não estava nem com cinto atrás. Eu lembro disso, que eu fui lá ver o carro depois da batida... Quase assustador, não foi? Não, o policial falou, se vocês tentarem entrar agora no carro, vocês não conseguem entrar no carro. Foi a mão de Deus que tirou a gente de lá. Incrível aquilo ali. E você sempre foi, assim, um adolescente, né? Bem alto. Sim. Você que estava dirigindo, né? Que um carro bateu, assim, no fundo da gente, porque estava fugindo da polícia, né? E era meia-noite e pouca, né? A gente estava conversando a boa, contando o que estava acontecendo. Daqui a pouco vinha aquela porrada atrás e o carro capota. E a gente parou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. E eu fiquei sem entender, porque eu não sabia se a gente estava... no meio da pista. E foi um susto, né? Foi um susto. Eu fiquei tentando abrir a porta, não conseguia. Falei, rapaz, se vier um carro e bate na gente. Pois é. Porque eu tava com medo disso. Só que a gente tava no meio do canteiro. Ainda bem que não foi numa vala, todo mundo conseguiu sair. A gente teve, acho que um arranhãozinho, assim. Eu bati minha cabeça. Sim. Fiquei 2 dias sem memória. Foi. Guisa ficou, cadê Natália? Cadê Natália? Procurando Natália na hora. Foi 2 dias e... Foi realmente um grande livramento. Foi um livramento Eu creio que Deus, ele não permitiria naquele momento, ele tem o dia certo, né? Mas ele nos protegeu, porque ele queria realmente que aquilo que a gente recebeu lá, e vocês que fazem, né, parte também da equipe, experimentassem tudo que ele viria, né? Então foi nessa segunda viagem, 2005, de São Paulo. E aí, lá, 2004, 2005, eu comecei
a sentir muito fortemente em meu coração que aquilo que eu estava recebendo lá, a minha cidade precisava receber. Como que as pessoas vão servir na equipe de louvor sem ter o conhecimento dos princípios bíblicos, de saber como organizar uma equipe? É claro que o conhecimento se renova, né? De lá para cá, a gente já mudou o currículo da EMAN muitas vezes. Sim. Mas em 2007, 2 anos depois, a última escola foi em 2005, eu comecei a orar e Deus, faça uma escola, faça uma escola, faça uma escola. Eu comecei a pedir o nome, o currículo todo, e nós começamos com 12 alunos em 2009. 2009 foi o início da EMAN. 2007 eu comecei a orar por isso. Então foram 2 anos preparando tudo, e depois foi crescendo, cada ano passando, e hoje nós matriculamos 120 alunos. A maior turma formou com 75 alunos, são irmãos de várias igrejas e cada... Outras cidades também? De outras cidades. Tem uma irmãzinha nessa turma agora de 2022, que a gente está gravando aqui esse podcast, que ela vem da cidade de Brejões, toda segunda-feira. Quando ela me contou isso, eu disse: minha irmã, que o Senhor te honre. Então, a EMAN, é uma sigla, né? Escola de Ministros de Adoração e Música. Ela começou com esse desejo de transbordar aquilo que o Senhor tinha me dado. Porque eu tive condições de ir lá, não foi sem renúncia, né, para ir. Claro. Mas aquilo tudo que eu tinha aprendido, eu queria passar também a nossa vivência. Trazer treinamentos para a nossa equipe e para outras equipes, e assim surgiu a EMAN. E todo ano tem matrícula em dezembro, em 2 dias acabam todas as vagas. Isso para a gente é uma alegria muito grande. E cada aula, Bruno, é um mover de Deus. Essa segunda-feira mesmo... É toda segunda aqui, hein? Presencial? É toda segunda-feira presencial, isso. A gente faz um momento de devocional e a vontade era não parar, né? Porque... eles vêm mesmo com muita fome de Deus. E onde há fome de Deus, a presença dele se manifesta com poder. E por muitos congressos que a gente realizou e já participou, eu costumo ouvir as pessoas perguntarem, pode ser que você já tenha ouvido isso também. As pessoas perguntam assim: mas por que em alguns momentos, em congresso, a gente vê o louvor fluir tanto, as pessoas estão tão assim avivadas, e nos cultos do dia a dia a gente não percebe? Mais ou menos assim a pergunta. Congresso, fica de congresso em congresso. Eu sempre me incomodava com essa pergunta e em constatar essa realidade. Da rotina, a gente não vê o mesmo entusiasmo. E na EMAN, o Senhor tem me dado algumas respostas. Diga uma delas. Fala algumas. Vou falar aqui uma que para mim é a principal. Quando você vai a um lugar, seja no seu secreto com Deus, seja com outras pessoas, seja na célula ou seja num culto, em que aqueles que estão ali estão com muita sede e fome da presença de Deus, há realmente um fogo aceso. Há algo que se manifesta poderosamente. Então, o que está errado não é que é um evento A ou um evento B. São as pessoas que participam, que estão com muita fome ou com pouca fome de Deus. E na nossa rotina, parece que às vezes a gente se acostuma. A gente sai de casa: hoje eu vou para o culto, eu vou adorar sim. Mas a gente não coloca aquela expectativa, sabe? Aquela expectativa. O pastor Jade sempre fala isso. Ele é uma testemunha viva de que ele vem para os cultos, ele sempre diz: eu não venho para o culto porque eu sou pastor. Eu venho para o culto com a expectativa de me encontrar com Deus. Então, já pensou? Eu, você, Gil e todas as pessoas da igreja vêm com a mesma sede que a gente vai para um congresso que a gente sabe que é o mover de Deus? Deus vem. Então, a diferença está na sede, na fome. Mas já aconteceu assim de você estar no culto e sente que não está correspondendo àquilo que você está passando? Você, tipo, a culpa é minha, ou então, não, a culpa é de lá, ou então você acaba culpando alguém. Como é que você reage a isso? Culpando não, mas perguntando a Deus sim. Perguntando. Muitas vezes.
Muitas vezes, e a gente que também discipula os líderes de louvor, a gente vê a angústia deles. A igreja não está reagindo, né? Hoje o culto foi pesado. Então, na nossa escola a gente fala sobre isso também, nos nossos discipulados a gente já algumas vezes comentou sobre isso. Mas como que eu tenho aprendido, assim, eu sei que é o Espírito Santo que tem nos direcionado. Eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte como líder de louvor? E não só o líder de louvor, né? Toda a equipe. Você participa como músico do processo e você vê a escolha das canções, o líder de louvor falando, né? O que está no seu coração. Gente, vamos orar, vamos, né, nos alegrar. E nós que estamos ali como equipe de louvor, a gente tem uma grande responsabilidade de inspirar a igreja a louvar com entusiasmo. Então, muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Porque nós estamos apáticos, tímidos, porque nós não escolhemos as músicas que a igreja se envolve. Às vezes a gente acha, né? Não é com má intenção, mas a gente acha que aquela música é a música porque aquela música falou comigo durante aquela semana, mas não é um louvor que a igreja se identificou, porque isso também ajuda no fluir. E assim, a equipe pode estar bem preparada, ter escolhido bem o repertório, ter jejuado, orado, ensaiado bem, mas naquele dia há também uma opressão sobre a igreja. Há algo que entristeceu o Espírito Santo, ou há uma investida. São muitos fatores. Isso aqui acabou, né? Então, o que é que eu tenho? Exatamente, não dá. Eu creio que não dá para você dizer que foi isso ou que foi aquilo. Mas o que é que tem consolado meu coração e eu passo para os líderes de louvor também? Nós estamos fazendo o nosso melhor. A gente realmente fez tudo que nos cabe fazer, de preparação, de consagração. A gente errou em algum cântico. Vamos corrigir da próxima vez? E como é que tira esse melhor de cada um? Esse melhor de cada um. Esse melhor do músico, esse melhor do baterista, do baixista. Como é que você vai conseguir tirar isso daí deles? Eu não sei se eu consigo tirar, mas eu consigo incentivar. Incentivar, né? O processo de liderança envolve isso. Eu lembrar a equipe que precisa treinar bem as canções, que precisa chegar no ensaio bem treinado. A gente sabe das lutas que né? Sempre acontece porque todos são voluntários no sentido de que não estão integralmente servindo na igreja, eles têm outro trabalho. Porque o voluntário na igreja, ele não pode pensar, eu sou voluntário, eu faço como eu quero, a hora que eu quero. Porque todo serviço na obra de Deus é serviço. E serviço lembra o quê? Servo. Eu sou servo. Então não é do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu posso. Se não houver renúncia, se não houver dedicação, Deus não recebe esse serviço. Voluntários ou servos, né? Exatamente. Então, é um servo voluntário. É um servo voluntário. Porque ele vai dizer, no nosso caso, a gente pergunta, você está disponível que dia? Porque a gente respeita a família, a gente respeita o momento, de repente, de faculdade da pessoa. Você mesmo tem 2 filhos pequenos, você dá suporte à sua esposa, você sabe, né, a dificuldade. Então a gente respeita, mas quando a gente percebe que a pessoa está assim, eu vou ver se dá, nunca pode, então aquela pessoa não está apto para servir. Então, no processo da escala daquele dia, a gente, como líder, a gente tem que incentivar. E caso a pessoa venha para o ensaio ou para o culto despreparado muitas vezes, eu digo muitas vezes, até 3 vezes é o limite. Tem um teto para isso. Tem o teto, né? A gente tem que chamar a atenção e dizer, o que está acontecendo? Você está tocando errado, você não está cantando bem, você não está se preparando, você quer um tempo? Muitas vezes a gente faz isso com várias pessoas. E graças a Deus, todos que estão hoje na equipe de louvor e que precisaram desse puxão de orelha, têm demonstrado realmente uma postura, né, diferente. Mas a gente estava falando sobre a questão do culto. A gente vai, né? Vai indo e volta. A gente vai indo e volta, faz parte. Papo é isso, né? Papo é isso. Faz parte. Então, a vida da igreja, porque eu sei que tem muitos irmãos aqui que não são do louvor, que vão estar acompanhando esse papo. E uma das coisas que calou em meu coração, para não me sentir frustrada e assim entristecida a ponto de querer até desistir, como muitas vezes, muito difícil isso, né? Foi entender que nenhum culto se compara com a eternidade. Eu tenho um culto hoje, mas amanhã eu vou ter outra oportunidade. Na eternidade é glória o tempo todo. Então eu tenho acesso à presença de Deus onde eu estiver, aqui, em casa, na rua, né, em qualquer lugar. Então, foi mais um culto.
Sim. O que é que eu aprendo com a experiência? O que é que eu preciso mudar? No próximo, eu vou buscar mais. E eu vou confiar que o Espírito Santo vai me dar. Mas outra coisa, que é a responsabilidade da equipe de louvor, e Deus falou muito forte comigo ano passado, porque nesses 30 anos de ministério, eu conversei com o pastor Jadson ano passado, ele disse, Guês, às vezes... 31 anos... Guês, às vezes eu percebo que há assim, um certo desgaste, é como se você estivesse andando por uma estrada reta, muito longa, chega uma hora que você cansa daquela estrada reta, né? E ele estava percebendo como é que eu estava, porque eu estava assim, indo pela estrada reta, eu disse, algumas coisas parece que nunca vão mudar, e o desânimo vem em muitos momentos, até pensando, dizendo, eu acho que já está bom, né? A igreja já cansou de mim como líder do ministério, tem tanta gente nova, vou deixar até meu esposo, que é músico aí, e vou cuidar da área do ensino, porque eu amo a parte de ensino também, fazer outras coisas. Comecei a orar, e aí Deus começou a falar, porque o ano passado foi um ano assim muito profético na minha vida. Desde o início do ano, Deus começou a falar comigo coisas que eu não imaginava que Ele falaria, ou que renovaria. Mas eu comecei a ouvir a voz de Deus tão claramente, nos cultos principalmente, né? E hoje, como nós temos vários líderes de louvor, graças a Deus, porque lá quando eu comecei, era só eu e mais outra pessoa. E eu estava em todos os cultos com muita alegria, com muita satisfação. Bruno, eu já ministrei aqui nesse templo que nós somos hoje, em culto de libertação, em cima de CD, porque na época era CD mesmo, porque não tinha um músico disponível. Meu esposo não era ainda de tempo integral, mas naquele dia, mesmo em cima do CD, a presença de Deus foi tão forte. E Deus sempre foi dizendo, eu não dependo de ninguém. Eu só preciso daqueles que são voluntários, assim, voluntários no sentido de se entregar. Mas é claro, né, que Deus se agrada que todos aqueles que receberam o dom sirvam a Ele com o dom que tem. Então, eu sempre orei para Deus mandar músicos e continuo orando. Senhor, manda músicos, manda cantores que vão te servir com adoração, verdadeiros adoradores. Então, o ano passado foi assim uma chave. E eu chegava no culto de manhã, e graças a Deus tem vários líderes de louvor hoje, né? Às vezes eu ministro só uma vez no mês. E aí eu estava no culto, descia, a primeira vez foi a festa de Pentecostes, e eu desci, eu estava no louvor desse dia, e eu senti que havia um entrave assim, nos músicos, eles não conseguiam perceber o que é que a gente estava ministrando ali, até espontaneamente. Na hora que eu desci, o Espírito Santo falou comigo, ensine os músicos a profetizar. Meu Deus, eu vi claramente. E depois voltou a queimar, né, aquela chama de lá de trás, de gostar, de ensinar. Sim. Foi quando a gente fez aquele processo de discipulado só com os músicos, você deve lembrar, né? Sim. A gente reuniu só os músicos para falar sobre o que é profetizar e tal. E aí Deus começou a reviver algumas coisas. Mas em relação ao culto, que você perguntou assim, quando a igreja não reage e tal, Deus falou comigo de novo sobre a nossa responsabilidade de ensinar a igreja a adorar. Somos nós que precisamos, a equipe de louvor precisa ativar a igreja em louvor e adoração. Você que toca o seu instrumento, você está lá na frente, você toca baixo, né? Mesmo sem querer, alguns irmãos vão olhar para você. E como que você está lá tocando seu instrumento? Você está demonstrando que você está adorando? Você está ali com alegria? Você está só preocupado com a música? Algo vai fluir de você. O que é que está fluindo? Então, nós temos essa responsabilidade. Nós queremos uma igreja avivada, nós precisamos nos avivar. E aí a gente começou mais. E surgiu para esse ano, agora 2020, o Seminário Terrilá, que foi outra revelação de Deus. Eu estava num culto também, de manhã. Não, eu não estava nem no louvor. Sim, estava participando do culto. Participando do culto, porque a gente precisa. E eu me lembro que nesse dia, eu acordei tão cansada, foi um domingo de manhã, foi em dezembro. Eu disse, eu acho que eu vou ficar em casa hoje, porque eu estou muito cansada. Mas você sabe que o Espírito Santo, a gente não fica por cansaço, apesar de que o nosso pastor ele é muito cuidadoso com isso. Ele não quer nenhum líder aqui estafado, né? Então, ele sempre orienta a gente, cuidado com a saúde, né, emocional, mental, porque a nossa rotina não é só nos cultos. Sim. É a semana inteira. E mesmo em casa, se eu estiver em casa, porque eu sou dona de casa também, faço tudo em casa, né? A gente está lá ligado o tempo todo. A gente está respondendo a mensagem, a gente está ouvindo música, a gente está lembrando, a gente está orando, a gente está pensando. Isso é porque tem gente que pensa isso mesmo, que o cara tá no ensaio
por exemplo, na quinta e é no domingo. Pronto, agora a semana toda em casa. Pois é, Descansando. não é. Só no próximo culto agora, domingo que vem. Não é. E no caso da gente que está aqui, a gente está à disposição das pessoas, né? Com pastores, aconselhamento, reuniões administrativas, tudo que precisar, a gente está aqui para servir. Você falou algo interessante, eu me lembrei que há também uma falta de noção, pode ser por falta de informação. Eu já vou dar essa informação agora, né? Exclusivo. Exclusivo. Algumas pessoas chegam assim, pastora, pode cantar tal música, ou me consegue um músico para tal dia, ou para tal reunião, né? E às vezes a gente não tem, para casamentos, né? Sim. A gente não tem, porque não é só chegar e tocar. Né? Tem todo o treinamento individual, tem vários ensaios, tem os cultos, e a gente precisa fazer para Deus bem feito. Então, mesmo os que são voluntários, e graças a Deus por cada um deles, lembrando do que eu falei sobre ser voluntário, né? Como é que a gente faz? Né? Você sabe bem. A gente tem o culto domingo. Nosso ensaio é na quinta. Uma semana antes, né? O líder de louvor tem que mandar as canções. E aquela pessoa precisa ir treinando, estudando, orando. Aí a gente tem 2 horas de ensaio. Aí no domingo a gente chega 1 hora mais cedo em cada culto. Né? Deixa eu fazer um adendo aqui. Por favor. Na questão da passagem das músicas, né? Passa por 1 semana. Mas eu queria falar que, em defesa dos músicos... Defenda-os. Defenda-os. O músico ele tem que parar com o seu instrumento. Né? Às vezes o vocal está indo para o trabalho no ônibus e ele já está escutando a sua música. Né? Já está ali memorizando e tal. Isso não é desculpa para não chegar com a música 100% como tem que ser. Mas é só sinalizando que existe essa dificuldade um pouco maior para o cara que é músico, porque tem que estar lá. Por exemplo, tem que parar. A última escala que eu fui participar, eu participei com Saulo. Ele passou as músicas para a gente, eu pegava a música 10h30 da noite. Depois que as crianças iam dormir, aí eu ia lá pegar a música. Sim. E aí eu ficava com Renato, Ronaldo, né? Ronaldo. Fala, Ronaldo, aquela frase, isso 11 horas da noite falando com ele, você pegou essa frase, amanhã eu vejo, entendeu? Então, assim, tem uma dificuldade, né, pra gente, pro cara que vai cantar, tem dificuldade dele, não tô falando que não tenha. Não, né? pro cantor é mais fácil. Sim. Precisa ouvir bem a música, né? Precisa pegar a divisão de voz, mas o músico, o serviço dele é realmente mais trabalhoso. Por isso que nós pedimos que se passem as canções com pelo menos 1 semana. E a gente sabe que pode acontecer algum imprevisto, de repente o líder de louvor esquece, ou está também muito atarefado, né? Mas a gente tem realmente se esforçado para mandar com esse tempo justamente por essa dificuldade. Porque se são 4 músicas ou 5 músicas, isso no caso do culto de domingo, né? Do domingo, sim. E tem músico que está no culto de quarta e no culto de domingo, e para quarta, para sexta, né? A equipe mesmo dos cultos de família, exceto o culto de segunda, que é com a pastora Jaciane, sempre foi. Algumas pessoas até já me perguntaram sobre isso. A equipe de louvor da segunda-feira começou com a pastora Jaciane e um músico, eu não me lembro se foi até o irmão Luiz na época, não me lembro agora, realmente eu não me lembro, porque esse culto tem muitos anos. Nós não tínhamos pessoas disponíveis para esse culto, então graças a Deus, além do chamado pastoral e de pregadora, Deus deu uma linda voz à pastora Jaciane, né? Então ela sempre dirigia o louvor. E aí a gente ficou tranquilo em relação ao culto de segunda e ela mesma coordena esse culto. Mas no culto de quarta, o próprio culto dos adolescentes, que é o pastor Aziel que coordena os adolescentes hoje, e os outros cultos, a gente tem uma equipe e a gente precisa se preparar. Mas o músico, ele precisa desse tempo. E faz parte do ônus. O músico, o levita que esteja ouvindo a gente, e queira participar do Ministério de Louvor, como é que ele faz? Qual é o critério? Como é que você faz essa liberação, né, para participar? Sim. A gente tem alguns critérios. Para o Ministério de Louvor Fogo Ardente, que é o Ministério de Louvor dos cultos de adultos, também para os adolescentes, né? Sim. Mas para os adultos é a partir de 18 anos. Antes do Ministério de Adolescentes, a gente pegava a partir de 15 anos.
Mas como agora já tem, né, o grupo de adolescentes, a gente pega a partir de 14 anos para os adolescentes e vai até 18, 19. Alguns já têm 20, ainda estão lá porque precisa desse suporte, né? E para os cultos normais é força de expressão, né? Para os cultos da igreja de quarta, de domingo adulto, a gente tem alguns critérios. A idade, 18 anos, ter pelo menos 2 anos de convertido, já ser batizado, se por acaso se converteu na igreja. Se alguém que vem de outra comunidade de fé, ele precisa ter pelo menos 6 meses congregando, porque fazer parte de uma equipe de louvor não é o principal. O principal é ele ser membro da igreja, é ele fazer parte de um corpo. Se ele vem para uma igreja, aqui ou qualquer outro lugar, pensando apenas na função, ele ainda não entendeu o que é ser igreja, né? Então, ele tem que estar ali, ele tem que ter certeza que é aquela comunidade de fé que ele quer participar. Então, depois desse período, ele vem e a gente tem a audição. A gente avisa na igreja, normalmente tem 2 ou 3 audições por ano, porque tem que dar esse tempo de congregar, né? Então ele vai ficar lá esperando, e já é uma prova, né, de fé, onde é que está seu coração, ele tem que ficar ali esperando o tempo certo. Eu me lembro de alguns que perguntaram, pastor, eu não aguento mais ficar no banco, eu disse, mas está chegando a audição, calma. Segura mais um pouco. E depois que entra, realmente serve ao Senhor com muita alegria. Então a gente informa, se alguém nos procurar fora desse período de audição, e a gente podendo fazer a audição no músico, que é uma carência muito grande, principalmente, né? A gente faz, né, a audição, a parte, mesmo fora dessa data. Por que a gente costuma fazer a audição em datas específicas? Porque não é só passar na audição, né? A gente precisa conhecer aquela pessoa, precisa entrosar ela na equipe, a equipe precisa se entrosar com ela precisa participar de alguma reunião de discipulado, ela precisa ver como é que a gente serve. Então, tem todo um processo de entrosamento até a gente desenvolver nos cultos. Mas esse é o processo, o critério, né? Ô, Geisa, eu estava conversando um dia desse com um colega meu e a gente estava falando sobre a questão do músico nas igrejas, né? Tipo assim, eu ainda consigo enxergar que algumas igrejas não consigam valorizar tanto o músico quanto deveria. Às vezes valoriza mais um cantor da própria igreja do que o músico que está tocando para aquele cantor. Né? Isso aí você acha que acontece muito ou é algo que eu tô de uma igreja que eu vi? Eu acho que acontece, mas é mais uma falta de conhecimento mesmo, de maturidade. Entendimento. Porque tem que entender, o músico ele é tão importante quanto o cantor, mas se tiver o cantor e não tiver músico, o louvor acontece. Então talvez pela função se dê essa atenção maior ao cantor. No nosso caso, que eu só posso falar, né, da nossa realidade, a gente procura sempre lembrar o músico que ele faz parte do serviço, que a forma que ele se veste, o exemplo que ele dá para a igreja, a forma que ele expressa ali o seu louvor, mesmo que ele não está cantando, mas ele está tocando, a vida dele vai gerar algo ali no reino espiritual. Então, para a gente tem o mesmo valor. Agora, em relação à execução do louvor, pode não ter músico e pode ter cantor. Se tiver só o violonista e o violonista não souber cantar, não vai conseguir. Só se tiver alguém na congregação, mas alguém vai ter que cantar. Então, o canto sempre dirige o louvor. Talvez por isso que venha essa impressão. Mas eu creio que é uma questão só de entendimento. Não sei também o que é que você quer dizer com valorizar. Se é reconhecer, se é agradar. Não, eu digo assim, por exemplo, eu digo por ser músico instrumentista, eu vejo poucos solos nas igrejas, né? Tá. Mas, você fala não, esse da é um parte exemplo. Instrumental. Eu estou dando um exemplo aqui. Eu vejo poucos solos, por exemplo, de uma guitarra, ou então de um teclado mesmo, dentro das igrejas. Não estou falando da central em específico, estou falando das igrejas em geral. Sim. Mas assim, também eu não gosto muito que tenha, porque fica chamando muita atenção para aquele momento para ele, entendeu? Sim. Mas aí que tá, não é chamar atenção, e também não é o entretenimento ali.
é o momento da música que vai ter aquele solo ali. Sim. Então eu sinto falta, às vezes, de ter isso, porque, querendo ou não, vai ter músicos ali se identificando com aquela pessoa que está fazendo aquilo. Ok. Ele vai falar, puxa, ele é um adorador, ele está tocando daquele jeito, eu posso também ser daquele jeito. Né? Então, às vezes, eu sinto falta disso. Sim. Vou lhe dizer a visão que eu tenho acerca dessa questão. A música no culto, ela é necessariamente, ou essencialmente uma música cantada. Porque aquele momento é para a igreja expressar o seu canto. Sim. Não retirando a importância do instrumental. Certo. Ok? Quando a gente ensaia uma canção, normalmente a gente ensaia como a gente ouve na gravação. Algumas gravações elas já têm, né, todo o arranjo. E a gente costuma dizer para o pessoal também colocar sua criatividade. Mas até pela questão de tempo que o músico não tem, ele acaba não parando para gerar algo novo. É mais prático para ele pegar o que já está gravado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque assim, quando a gente vai ver Davi, para tirar o que estava lá em Saul, ele não estava cantando, né? Ele estava tocando, não foi? A gente não sabe. Tá, sabe não? Porque a Bíblia não diz que ele executou uma música, mas Davi cantava porque ele fez muitos salmos, né? Então a gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas vamos lá, aquela questão que eu estava falando um dia desse com... Quem foi, rapaz? Foi algum daqui do louvor. Eu falei com ele, poxa, velho, eu tô aqui um dia sonhando que a gente comece uma vez um louvor como Cirilo fez naquele CD Cetro de Justiça. Que era a primeira música, é só louvor instrumental, sabe? Que ele ficou assim... Eu fico ouvindo aquela música assim, horas, vezes. Eu boto ali pra ficar só ouvindo ele. É só instrumental, o cara não fica falando nada. Ok. Assim, e você sente a presença de Deus ali, só naquele instrumental. Não tem como você fugir disso, entendeu? Então, às vezes eu sinto... isso que eu tô te falando, entendeu? Sim. É esse tipo de instrumental que eu tô te falando. Bem lembrado. Esse tipo de instrumental não é feito para qualquer músico. Sim. Não é pelo treino da técnica. Esse mover profético no instrumental, ele é gerado pela consagração dos músicos. Então, quanto mais aquele músico adora a Deus, mais ele vai conseguir fluir profeticamente. Você falou de Davi, e Davi é o organizador do Ministério de Louvor, né? Se a gente, na nossa escola, a gente fala sobre isso. Tem um curso online também, que quem está nos ouvindo de fora pode, né, adquirir o curso online, Vida no Louvor, pode pesquisar lá. E a gente fala sobre isso. Qual a função da música dentro da igreja? É profetizar. E não basta só tocar para profetizar. Sim. Porque Davi está lá em 1 Crônicas 25:1, que ele juntou os comandantes das famílias dos levitas, que eram músicos, porque levitas não é só músico, né? A família dos levitas serviu como sacerdócio em geral. Tinha levita até padeiro, que cuidava dos pães, né, do templo. Levita tesoureiro, levita porteiro, né? E aí ele pegou todos os músicos e ele organizou. E a Bíblia diz lá no capítulo 25:1 de 1 Crônicas que ele chamou aquelas famílias para profetizar com seus instrumentos. E aí fala dos instrumentistas e mais embaixo diz que ele convidou Quenanias para dirigir o canto, porque Quenanias era entendido no canto. Então tem instrumental e tem canto. Mas a palavra-chave é profetizar. O que a gente sente quando a gente ouve, por exemplo, o CD desse de Cirilo, é que eles estavam liberando um som que partia de algo que Deus deu a eles para aquele momento. A gente pode treinar isso? Pode. A gente pode ensaiar isso? Pode. Mas, e é o que a gente começou a fazer ano passado, com os nossos momentos de discipulado espontâneos, porque o músico precisa estar bem preparado tecnicamente, até para saber as transições do campo harmônico, né? Precisa estar bem entrosado um com o outro e precisa estar sintonizado com o som do céu. Senão não flui, não. Senão vai ser só música. E se for só música, é só arte. Vai embelezar, mas vai chamar a atenção da igreja para um músico, como você falou bem. Não vai chamar a atenção da igreja para a presença de Deus. Então, se a igreja está ali num culto, e ela está ali para cantar ao Senhor, para dar o seu louvor, e aí fica 5 minutos, 6 minutos, os músicos só tocando, se não for pela unção do Espírito,
a igreja só vai olhar e vai até se cansar. Então, nós precisamos desenvolver o nosso chamado profético. Pela plateia, né? O pessoal fica e ele se desenvolve com oração. Ele se desenvolve com os músicos dizendo, Deus, flui através de mim. Porque, de repente, no culto, a gente ensaiou aquela música, mas aí você que toca baixo, você começa ali a puxar um som diferente. E se vem do Espírito, todo o ambiente se enche da glória de Deus. Então, o que a gente precisa mesmo, na minha interpretação desse panorama que você está me mostrando aí, é de músicos que assumam a sua posição profética. Porque se eles se encherem do Espírito Santo, se eles vierem para os ensaios querendo mover no Espírito, a gente vai ensaiar direitinho. E tem que ensaiar, né, Bruno? Sim. Direitinho. Mas o Espírito Santo vai tomar ele e ele vai puxar algo novo. Quando Deus falou comigo sobre Terrilá, que foi o seminário do início do ano, ele falou exatamente isso. Que nós precisávamos fluir em algo novo que viesse do Espírito, que nós, como equipe de louvor, precisávamos treinar isso para soltar, para tirar a timidez, para desfocar da técnica. Por que eu preciso cantar bem? E nesses 30 anos eu já fiz muitos cursos de técnica, viu, Bruno? Para melhorar cada dia mais. Na pandemia mesmo eu aproveitei, fiz um curso com o Joe de Cavilha à distância e para mim foi um divisor de águas, porque o conhecimento que se tem hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, né? Então, a gente precisa dominar bem a técnica para que o Espírito possa nos usar sem temor. E nos nossos encontros que nós tivemos, só nosso do Ministério de Louvor, nos sábados que nós fizemos para treinar o profético, quando a gente trocava de músico, porque os músicos estavam ali embaixo e só era a gente, né? Sim. E aí o coordenador dizia assim, fulano, pega o baixo agora. E a gente percebia que em algumas trocas nós tínhamos alguns músicos que não sabiam para onde iam. E a música ficava desarmoniosa. Então, se não houver um conhecimento básico da técnica, vai prejudicar o profético também. E aí a gente volta para o ponto que é sempre assim, fundamental em qualquer assunto quando se discute Ministério de Louvor. Unção e técnica andam juntos. Né? Andam juntos. Uma equipe de louvor que ora muito, que é consagrada, mas que não busca tocar ou cantar de maneira harmoniosa, vai apresentar algo defeituoso, feio, vai distrair a igreja, porque a igreja vai perceber que errou. A igreja não percebe erros pequenininhos, né? Mas desafinação, né? Desencontros de tempo, aquela embolação que acontece, porque música é arte, né? Sim. Então, a gente precisa desenvolver isso. Mas o que vai fluir, esse mover espontâneo, é a nossa vida com Deus, o nosso tempo individual com Deus. E Deus quer liberar isso. Quando Deus falou do Seminário Terrilá, Ele falou isso. E aí eu orei, eu pedi a Deus quem deveria, porque nós temos vários músicos e eu sei que todos poderiam participar. Sim. Deus foi sinalizando. E nos ensaios eu comecei a falar com eles, porque nós tivemos, se eu não me engano, 4 ensaios. Também tinha a questão da disponibilidade de todos, que nem todo mundo, mesmo querendo, tem a disponibilidade para os ensaios, né? E teve um ensaio que a gente saiu daqui muito tarde da noite. E realmente precisava entender a visão, estar sem nenhum tipo de impedimento para dedicar aquele tempo. E eu passei para eles, tanto para quem estava cantando, eu disse, gente, vamos começar agora. Porque começa agora, Deus quer fluir algo novo. A gente ensaiava todas as músicas e no final a gente começava a tocar e cantar algo que Deus gerava. Olha, eu não me lembro de uma experiência que eu já vivi assim tão íntima junto com outras pessoas, de sentir a música do céu sendo liberada. Tanto que a gente gravou o ensaio para a gente ver onde que estava errando, porque quando a gente grava é melhor. E nesse momento espontâneo foi gravado também. A gente ouvia e a gente dizia, não, a gente não está sozinho tocando e cantando, né? Porque a graça de Deus veio. Então é algo que a gente busca, é algo que a gente crê, é algo que a gente ora, principalmente por músicos, né, e cantores que sejam verdadeiros profetas. Para ser profeta tem que ter intimidade com Deus, né? Eu me lembrei agora, não sei quanto tempo a gente tem aí. Vamos falando. Tá até no meu livro, Bruno, você me falou do livro, eu esqueci de trazer o livro. Eu falei. Esqueci de trazer o livro. Só tem um livro, gente. A primeira edição já esgotou. Eu acho que eu tenho uns 5 exemplares aqui, né? Mas eu lancei em 2020 a segunda edição pela editora Viseu.
E a segunda edição está disponível em várias plataformas digitais. Mantendo o fogo aceso no altar. Pode colocar aí que você vai encontrar. E esse livro é fruto desses anos de ministério, não só para Ministério de Louvor, porque Deus chamou todos os seus filhos para sermos sacerdotes. Né? Se alguém entregou a sua vida a Jesus, essa pessoa se torna filho e se torna sacerdote. O sacerdote é aquele que traz, né, a mensagem de Deus para a terra, que intercede, que adora. Então, em todo lugar, eu vou promover esses momentos de encontro com Deus. Nós somos sacerdócio real. E nesse livro eu conto essa experiência, porque foi também um divisor de águas na minha vida. Minha irmã, ela é professora de música, a pastora Debbie. Ela é pianista, né? Então ela sempre participou de congressos de música. E ela me chamou, isso deve ter uns 15 anos mais ou menos. Ela me chamou, Geisa, vamos para uma semana, não sei se é simpósio que chama, da Associação de Professores de Músicas da Bahia, lá em Salvador. Eu disse, mas o que é que eu vou fazer lá? Sou professora. Não, tem dinâmicas, vai ter uma professora muito boa de técnica vocal. Eu não quero ir só. Eu disse, vamos. Foi a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De manhã e de tarde. Cansativo. Bem cansativo, mas muito produtivo, porque o tanto de conteúdo que eles estavam dando era um treinamento intensivo. Mas eu me senti um peixinho fora d'água, porque em alguns momentos, porque eu não era professora, mas eu peguei várias dinâmicas de música e eu ficava ouvindo. Não era um evento cristão, era um evento de música. E música é música em qualquer lugar, a técnica é uma só, né? Mas havia uma diferença que Deus queria me mostrar. E naquele dia eu entendi por que eu estava ali. Aprendi muitas coisas novas de técnica e já era o último dia. Pela manhã, eu sempre gostei de sentar na frente, que eu sempre fui muito assim desejosa de aprender mais, e atrás às vezes a gente se distrai, né? Eu estava na primeira fila, era um auditório de um teatro, e a professora que organizava era uma professora que já escreveu vários livros de música para crianças, e a música é a vida dela e de muitos outros que estavam ali. E a música, ela tem um poder nela, né? Que quem conhece a Deus sabe de quem vem, né? O poder. Há poder na música, independentemente dela ser cristã ou não. Ela vai influenciar a vida de quem ouve, de quem toca, de alguma maneira, seja positivamente ou negativamente. Eu creio que a música nunca é neutra. Ela vai ter alguma influência, né? Na mente, até no inconsciente da pessoa. Algumas harmonias podem gerar algum tipo de, até transtornos, né? Existe a música terapia, na época já estava falando sobre isso, né? Sim. Bem, então naqueles dias eu estava ali ouvindo de manhã, de tarde, música. Eu disse, meu Deus, isso está me fazendo contorcer assim no meu espírito. Naquele último dia, eu sentei e vi aquela professora exaltar a música como se fosse um Deus. A música é tudo para mim, a música transforma, a música, e eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, eu não posso chorar aqui, eu não estou no culto. Né? As pessoas vão pensar o que de mim? A gente fica, né, com esse receio. A plateia estava cheia. E eu comecei a orar e Deus falou comigo. Deus disse que aquele meu choro era um choro de intercessão, porque aquelas pessoas não conheciam o dono da música. E se elas conhecessem, elas saberiam que a música, quando ela é consagrada para Deus, ela vai muito além da arte. Porque a arte, ela toca, ela emociona, ela pode até ativar memórias, né? Eu vi um vídeo de uma bailarina que ela morreu de Alzheimer e meses antes de falecer, um dos seus cuidadores colocou uma melodia que era da época em que ela dançava. E ela já tinha muito tempo sem se movimentar, sem falar. E quando ela ouviu aquela música, que era quando ela dançava, ela começou a se movimentar como se ela estivesse num palco dançando. Então, para a gente perceber que há mesmo poder na música. Sim, com certeza. Aí naquele dia Deus me deu uma frase. E essa frase está no livro e eu já compartilhei em algumas aulas. Eu ouvi claramente, Bruno, Deus dizer assim: música por música não passa de arte. Quer dizer, a música que você executa simplesmente por ser música, porque você ama a música, e infelizmente tem muitos músicos e cantores na igreja que o seu Deus não é Deus, é a música. Se tirar a música, eles não sabem adorar a Deus. Isso me preocupa muito. E aí, naquele dia, Deus falou: música por música não passa de arte, mas música por Deus e para Deus
transcende a arte e faz o céu descer à terra. E aí eu entendi porque eu estava chorando. Porque eu entendia que a música que eu conhecia era uma música que transcendia a arte. E a música que atraía a presença de Deus. Porque é uma música consagrada a Deus. É por causa de Deus e para Deus. E é essa a nossa missão, né? Como ministros de louvor. E o louvor, Geisa, você estava falando aí, às vezes o cara fica sentado ouvindo uma pregação por 2 horas, mas levantar para adorar a Deus ali cantando, se você não tiver com o coração, você não consegue ficar cantando desse jeito. Você fica, eu vou sentar aqui, quando acabar esse louvor eu vou ouvir essa palavra aqui. Infelizmente existem ainda muitas pessoas que ainda não entenderam. Por isso que Deus tem nos chamado. Eu falei, né, que ano passado Deus falou comigo de muitas maneiras. Sim. E uma das coisas que ele falou ensine a igreja a adorar de novo. Né? Porque eu tinha sido chamada há 30 anos atrás por causa disso. Da minha veia de ensino e profética. Mais do que o canto, mais Sim. do que saber cantar. Porque na época realmente eu não sabia quase nada de canto. Não tinha quase nenhuma habilidade. E muitos ainda... E nem por isso deixou de fazer o que tinha que ser feito. Não, né? É verdade. Não. Porque quando Deus chama, Ele capacita. E na verdade também... E te encontrou trabalhando, né? É uma coisa que eu sempre falo, que Deus não vai chamar o preguiçoso, não. Né? Já pega o cara que já tá cheio de coisa e dá mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Toma aqui, ó. Não. Toma mais uma. Porque ele sabe que vai dar conta. Sabe que vai dar conta, exatamente. Que leva a sério, né, a obra do Senhor. E ele vai trabalhando. E quando eu penso, Deus capacita os chamados, não é que Deus vem e dá a você, assim, por osmose, né? Ou por mágica. Deus não faz mágica. Deus faz milagre, sim. Mas Ele trabalha por princípios. Se a música é uma arte, arte significa treino, né? Técnica. Então, eu preciso aprender a técnica, eu preciso treinar, e aí Deus vai me dando a capacidade de entender, de reproduzir. Essa música você sabe. A arte marcial também é assim, arte marcial. Isso. O cara vai aprender para chegar na faixa preta, o cara demora anos. Né? Não exatamente. Comecei hoje jiu-jitsu, eu já sou faixa preta. Não existe. E se você quer realmente a excelência, você precisa treinar. Você precisa treinar. Quando a palavra arte, ela já sinaliza isso, né? Algo que é feito, que é prático. E a gente precisa realmente desenvolver e trazer. Então, Deus me levou de volta ao início do chamado. E eu comecei a trabalhar com a equipe de louvor. O Seminário Terrilá teve no início de janeiro. Quem ainda não viu, está aqui no canal também da igreja, né, o seminário. E foi para ensinar a igreja a fluir profeticamente sobre o que é adorar a Deus, para subir o nível da nossa adoração. Infelizmente, a gente encontra, assim, pessoas que... eu venho para a igreja para ouvir a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela Sim. precisa ser pregada, ensinada. Mas a gente vem para o culto para louvar a Deus. Esse é o propósito do culto, é louvar a Deus. Até o propósito da palavra é para que as pessoas respondam em adoração. Às vezes a gente não presta atenção nisso. Qual o pastor, qual o pregador que prega sem antes, qual eu não sei, né? Pode até ser que tenha, mas o pregador comprometido com Deus, ele vai transmitir aquilo que Deus deu com o propósito de que aquele que ouviu responda aquela palavra e viva uma vida mais consagrada. Isso é o que, se não adoração? Então, até a pregação da palavra é para que os adoradores voltem para o Pai, para que eles se santifiquem, para que eles obedeçam, para que os adoradores que ainda não se converteram, se convertam. Sim. Então, o momento da música, do louvor, é a parte em que eu estou dando a Deus. E nós, como ministros de louvor, falando eu e você que faz parte da equipe de louvor, a gente precisa estar sempre inspirando a igreja a isso. Mas você citou a parte de ficar 2 horas ouvindo a palavra. Acontece também e não ter muita disposição para cantar, e precisa realmente ter com o coração inteiro, porque senão Deus não recebe, né? Nada que não seja em espírito e em verdade Ele recebe. Sim. Em espírito porque eu tenho essa ligação com Deus, em verdade porque é algo realmente autêntico em mim. Mas também as pessoas precisam serem intencionais na sua adoração. A nossa mente deve comandar a nossa alma e não o contrário. Eu tenho consciência de que Deus é digno do meu louvor, de que eu estou no culto para louvar, então eu vou louvar o Senhor.
eu vou exaltar o Senhor. E à medida que eu sou intencional nessa minha entrega, nesse meu sacrifício vivo, né? Sim. Porque o sacrifício é vivo porque eu escolho me entregar. É uma analogia com os sacrifícios do Antigo Testamento, na adoração, que o animal era morto e era colocado no altar morto. Agora nós vamos para o altar vivos, né? Sim. Eu decido me entregar ao Senhor. Eu renuncio minha vontade, minha distração, tudo. Eu digo, não, eu vou me entregar ao Senhor, eu vou renovar a minha mente nele, na palavra dele, eu vou me louvar. E aí flui. É isso que eu oro pela igreja e por nós, para que cada culto seja fogo puro. Me me diz uma coisa, como é que a gente consegue evoluir tanto musicalmente, espiritualmente, e não transformar o momento do louvor num entretenimento? A pessoa fica a equipe está uma qualidade técnica tão alta que o pessoal já está confundindo isso com entretenimento para trazer gente para a igreja. É o que o que até eu comentei anteriormente. É o músico entender o seu papel profético. Não pode haver um excesso de valorização da técnica. Tem que andar de mãos dadas. Eu costumo dizer que é como se fosse uma águia. Ela voa longe porque ela tem 2 asas muito saudáveis. Ela vai alto porque as suas asas estão ali firmes, saudáveis. Então, uma asa é a técnica, a outra asa é a unção. E se o músico e o líder de louvor se dedica, é consagrado, se ele dá o seu melhor, se ele busca ao Senhor, se quando ele está ali, a partir do ensaio, a partir do seu ensaio individual em casa, dizendo, Senhor, eu vou te adorar. Ele é intencional na sua adoração, ele vai fluir. E não vai ser entretenimento. Mesmo que alguém esteja ali na congregação apenas observando, a unção que vem de lá de cima vai tocar ele. Essa parte aí, na verdade, já não é nossa. Sim. Né? É o Espírito Santo que vai tocar. Mas se eu me preparo, tecnicamente, espiritualmente, dou o meu melhor, eu vou confiar que o Espírito Santo vai fazer. E as mentes vão ser renovadas. Né? É essa confiança que eu tenho toda vez que eu subo para ministrar. Senhor, eu estou entrando aqui com confiança e eu quero que o Senhor faça o que tem que fazer, que eu não seja impedimento. Eu estou lembrando agora aqui de uma parte uma entrevista que eu vi de Ana Paula Valadão, falando da igreja dela, que a igreja ficou conhecida não diretamente por causa do pastor lá, que é o pai dela, mas por causa do louvor que levou as pessoas para lá. É verdade. E é algo assim que eu achei interessantíssimo ela falar isso. É verdade. Então as pessoas, o louvor foi o canal para todo mundo chegar naquela igreja, chegar naquele lugar. E realmente é isso. Acaba sendo o louvor, ele é uma arma poderosa de evangelização. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as músicas que a gente canta. Sim. E a gente precisa, você sabe, você é da nossa equipe de louvor, como que eu sou chata com letra de música. E a gente... Chata é força de expressão, né? Entendi. Exigente. Às vezes, que tem essa música tão bom cantar? Às vezes a melodia é maravilhosa, mas a música não é clara. Sim. A letra é tão poética, mas tão poética que ela não leva uma mensagem clara para aquele que não conhece nada da Bíblia. Né? Ela pode servir para um momento íntimo nosso, mas para o culto público eu tenho que pensar que existem pessoas que conhecem bem a Bíblia, outras não conhecem, e tem que alcançar todos. Né? Na minha época de início de equipe de louvor, eu penso que as músicas elas eram muito mais assim objetivas no sentido do evangelho estar bem claro ali. Sim. Então, há realmente muito poder. Eu vivenciei esse tempo do início, né, do Diante do Trono, e foi algo que Deus liberou sobre o Brasil e depois sobre o mundo, porque eles são uma equipe internacional. Eu creio que em vários países Deus estava levantando seus adoradores, um avivamento que Deus decidiu derramar através do louvor e adoração, atrair milhares de pessoas até Ele. E isso aconteceu por causa da entrega da Ana Paula, né, e todos que o Senhor juntou até ela.
E até hoje isso repercute. Tem a geração de hoje que ouve as músicas do Diante do Trono e não tem nem ideia do que Deus fez, né? Sim, para chegar até ali. Eu fui ao Congresso Diante do Trono muitas vezes beber daquelas fontes. Muitas. E como eu fui abençoada. E o pastor Ricardo Robortello, uma vez a gente conversando em um congresso, depois de um congresso, estava no momento, né, da refeição, que a gente termina o congresso e vai, né, se alimentar depois, ele disse: Geisa, a gente recebe a unção que a gente honra. E quando você identifica a unção em alguma pessoa e você honra aquilo, Deus derrama sobre você também algo novo daquilo. E eu creio que essa unção que o Diante do Trono recebeu de Deus por causa do coração da líder dela, né? Da Ana Paula, que sempre foi tão dedicada ao Senhor, que fez muitas renúncias, alcançou milhares de milhares. Eu tive a oportunidade de agradecer a ela no ano de 2018. E na virada daquele ano, eu fiz 2 orações. Eu disse: Senhor, eu te peço que esse ano o Senhor me permita lançar o meu livro e que o Senhor me permita agradecer a Ana Paula Valadão pessoalmente. E em 2017, o Senhor estava me levando de volta a muitas experiências. Eu tenho anotações do Congresso do ano 2000 do Diante do Trono, que fazem parte, muitos ensinamentos da nossa escola de ministros. E num dia, ouvindo uma canção daquela época, foi até a canção do Amor, que é um CD deles que nem é muito conhecido, mas para mim é um dos melhores. E fala de voltar ao primeiro amor. Mas, Bruno, eu terminei de ouvir aquela canção e eu chorei. Compulsivamente, eu fui visitada por uma presença do Senhor no meu quarto. Eu me ajoelhei na hora e eu comecei a orar por Ana Paula Valadão, pelo seu esposo, pela sua família, pelo seu ministério, e agradecer. E eu disse: Senhor, eu gostaria tanto de agradecer a ela pessoalmente. E Deus fez isso. Deus trouxe ela aqui para a feira, um casal de pastores que tinha contato com ela nos Estados Unidos, chamou para fazer uma conferência aqui. Ela estava de férias, e aí ela estava de férias aqui, numa praia aqui da Bahia, e aquela pastora que estava organizando me procurou, porque a Ana Paula pediu que o louvor fosse realizado por pessoas de várias igrejas, e ela estava retornando dos Estados Unidos, essa pastora, e não sabia quem procurar. E na sala que a gente estava conversando, eu disse: meu Deus, o Senhor respondeu muito rápido minha oração. A Ana Paula, ela não ministrou, né? Ela acompanhou o esposo que pregou. E aí eu conversando com aquela pastora, eu disse: a gente já tem uma aliança que a gente faz 12 horas de adoração já há mais de 15 anos, e a gente reúne ministros de várias igrejas, então eu tenho um contato, eu vou entrar em contato e a gente vai misturar as igrejas e vai. Foram 2 dias apenas. Mas aí eu lembrei daquela oração e disse: Senhor, o Senhor me respondeu. E eu fui convidada para um almoço com ela. Falei com a pastora que era anfitriã e disse: eu posso conversar? O almoço foi, acho que com 6 ou 7 pessoas, né? Então eu fui com a Ziel naquele dia. Eu agradeci a Ana, eu disse: muito obrigada por todo o seu esforço, pelo seu sim. Mostrei para ela os papéis, ela chorou junto comigo e ela disse algo que eu jamais esquecerei. Ela disse assim, que naquele ano Deus tinha dito que por onde ela passasse, Deus mostraria frutos do ministério dela. E ali Deus estava mostrando um fruto. Então, eu me considero fruto também, né, desse ministério, e eu não posso esquecer dos princípios que Deus me ensinou. Então, a gente precisa sempre lembrar de onde a gente veio, o que o Senhor fez, o que Ele quer fazer, e renovar o nosso amor por Ele sempre. E Deus falando aqui, falando com ela lá, até chegar. Exatamente. Exatamente. E eu quero falar contigo da sua viagem também lá para Israel. Ai, que viagem. A gente tá conversando aqui, deve ter umas 2 horas enquanto aí. Meu Deus, eu acho que o pessoal não vai assistir. Vai assistir. Esse podcast todo. Gil vai colocar, o pessoal coloca aí para ouvir e vai aos poucos, aos pouquinhos. Meu Deus. Eu quero saber de você, Gui, a experiência dessa viagem. Experiência, acho que não foi a primeira, foi a segunda? Foi a segunda vez. Peixe falou que a primeira ele foi só para ver. A gente fica extasiado. A primeira vez visitar Israel, quem estuda a palavra, né? Quem ama, né, as escrituras, os nomes das cidades, dos lugares, os personagens bíblicos, que não são personagens fictícios, né? Pessoas que realmente existiram. E nós somos fruto da promessa de Deus a Israel.
Existe esse povo na terra, Sim. existe essa terra. Então, a gente chega lá a primeira vez, pelo menos comigo foi assim. Quem estiver assistindo aí pode escrever aí, né, nos comentários se já foi e se deseja ir ou se aconteceu isso. Eu fiquei muito extasiada. E olha que eu já fui desde a primeira vez que a gente vai com a agência I de Viagens, que são de Sim. irmãos daqui da igreja. Eles convidaram para que eu fosse a líder espiritual. Todos os pastores daqui, quando foram, porque turismo, a gente conhece locais bíblicos, sim. Tem o guia de lá que explica tudo, sim. Mas tem momentos específicos em que a gente vai orar, a gente vai meditar na palavra, a gente vai aproveitar aquele tempo ali para ter um encontro com Deus. E aí ele me chamou, né? Disse, pastora, você quer ir? Tá, eu quero. E Deus foi tão poderoso comigo, porque eu já vinha 2 anos e meio orando. E não é uma viagem barata, né? É uma viagem realmente internacional. E Sim. Israel, especificamente, é um país Com caro. dólar em alta, né? E com dólar em alta. Aí, naquele ano, foi 2017, eu fui. Por milagre, Deus pagou toda a conta. E eu fiquei extasiada. Mas eu nunca imaginava, Bruno, que eu teria condições de voltar. Apesar de desejar. E em 2019, eu recebi novamente um convite. Fiz as contas... E fui juntando, né? E nós estávamos marcados para viajar 2020, exatamente na semana que fechou tudo por causa da pandemia. A gente já vinha, era 13 de março de 2020, a gente já estava de mala pronta para viajar. E a gente já vinha tendo notícia do vírus espalhado, mas a gente nunca imaginava que ia chegar. Achava, não, esse vírus vão resolver. Vão resolver por lá mesmo, depois. Nada. Israel fechou fronteira, todo mundo fechou, e foi aquela decepção. E se tu estivesse lá? Aí ia ser Tudo pior. fechado. Ia ser pior porque a gente ia ter que ter... Os irmãos iam ter que fazer oferta em dólar. Ia ter que fazer, né? Porque não poder sair de lá. Não ia poder sair. Foi provisão de Deus a gente não ter viajado. Como muitas pessoas estavam em outros países e os próprios governos, né, resolveram. Então, falando da viagem em si. É uma viagem, assim, enriquecedora demais. Porque a gente conhece locais bíblicos, a gente tem experiência com ambientes diferentes, e quando você volta, você lê um texto bíblico com outra visão, porque você lembra daquele lugar, lembra das informações que o guia passou, Sim. cultural, né? E você volta amando mais aquela terra. Eu tenho uma impressão, eu tive desde o início, e dessa segunda vez agora, de que sua terra é lá. Seu país é lá, entendeu? Quando eu vou para lá, eu vou para minha casa, eu vou para o meu país. Casa, é um negócio assim surreal. O nosso amigo, né, Carlos Júnior, que é da I de Viagens, ele já conheceu muitos países. Eu acho que já passou dos 30 países que ele conheceu. E ele disse assim: Jerusalém é a única cidade que eu quero voltar. E ele já esteve lá 10 vezes. A mãe dele, a irmã Rita, ela já teve 16 vezes. Dessa vez, ela conheceu lugares que ela não conhecia. E é um país tão pequeno, mas tão rico. É um país que está sendo escavado, né? Sempre encontram escavações. Eu visitei a região de Dan, que é onde a tribo de Dan ficou quando atravessou, né, o Rio Jordão, que Josué dividiu as tribos. A gente visitou esse lugar, um parque, esqueci o nome que dá, ecológico. Um florestal, acho que é isso. Tem um rio muito lindo, né? E a gente visitou muralhas de 3.000 anos atrás. Eu não sei quem é que gosta de história, quem que não gosta, mas o pastor Wellington até comentou que ele nem gostava muito assim de lugares históricos. Mas Israel é surreal, gente. Você vê ali e vê a história e vê eles escavando e descobrindo comprovações bíblicas do que a Bíblia relata. E é muito enriquecedor. Então, eu fui dessa vez, eu disse a Aziel assim: meu amor, eu acho que eu não volto não, porque é muito dinheiro para juntar. Aí ele disse: tu vai voltar? Eu sei que tu vai querer voltar. Não tem como não. E eu voltei com esse desejo. Eu vou juntar mais para daqui 2 anos. Então, quem quiser ir comigo daqui uns 2 anos, né, vamos juntar aí. Outra coisa que eu entendi: não adianta só você querer. Você tem que renunciar a algumas coisas. Às vezes parece impossível, mas não é impossível. Não foi impossível para mim. Né? Teve uma irmãzinha que foi conosco, que ela me disse: eu tenho uma renda de um salário mínimo, Guês.
Eu nem imaginava que eu ia estar aqui e Deus abriu todas as portas. É maravilhoso. Deixei lá no meu Instagram, né? Eu vi a sequência lá. Geisa Carneiro, vários videozinhos. Era pra você ter feito um canal no YouTube e colocar aquelas postagens de tudo lá. É porque eu tenho um canal no YouTube, mas nem coloquei. E como foram vários vídeos, eu acabei tirando do meu celular, porque não cabia tantos, e deixando salvo lá, né? Tá lá no destaque dos stories. Foi a sequência. Sequência, todo dia. São 8, mais de 700 vídeos. Vídeos curtinhos, né? Eu assisti vários que você está colocando lá. Mas é maravilhoso. Eu incentivo todos que desejarem ir, se prepararem, economizarem, né? Pedir a Deus. É possível. É maravilhoso. É uma viagem cansativa. São mais de 20 horas de voo, assim, entre 3 aviões que a gente pega. Fora tempo de conexão. Lá você sai 7h30 da manhã do hotel, só volta 12 horas depois. Mas é um cansaço tão prazeroso. É algo tão assim maravilhoso que você volta mais rico de conhecimento. Eu vi umas feiras que você estava, várias frutas exóticas assim. Lá falei, meu Deus. Eles têm uma beleza nas frutas. As profecias que estão acerca daquela terra que emana leite e mel, a gente vê, porque lá não é só deserto. A Galileia é um lugar que tem muita água, que a gente vê muito verde, mas tem partes lá que eram desérticas, que eles plantaram, e hoje tem plantas porque eles plantaram, e o deserto floresceu mesmo. As frutas lá, elas são as mais lindas, as maiores que eu já vi na vida. Quem já foi lá pode comprovar, e eles colocam assim nas feiras, né, aquelas frutas coloridas. Quando Deus prometeu a terra, ele disse que mana leite e mel, né? E a gente descobre que o mel de lá não é o mel de abelha, é o mel da tâmara, porque é a fruta mais doce que eu já comi na minha vida, que no Brasil tem, mas é tudo importado, né? Sim. É um pouco mais caro, mas vale a pena a gente provar. E lá a tâmara é uma fruta como banana é aqui, né? Sim. Lá não tem banana na quantidade que a gente tem aqui nas espécies, né? Lá só tem um tipo de banana, que é a banana nanica, que parece a banana d'água, assim. Não tem banana da terra, não tem banana da prata, né? Banana só tem um estilo. Qual é o prato típico de lá? Tem um prato típico que fala, esse aqui é o típico. Assim, dos que eu comi, porque Israel é uma mistura de povos. Uma das coisas interessantes de Israel que se prega muito na mídia, né, a mídia ocidental e outras, porque Israel tem muitos inimigos, né, isso é bíblico também, de que eles não são tolerantes com outras religiões, outras raças. Eles são, na verdade, eles são mais perseguidos, eles se defendem mais do que o que eles atacam. Então, lá, por exemplo, em Jerusalém, nós temos povos de todas as nações. E lá nós vimos 4 bairros em Jerusalém: o bairro judeu, o bairro árabe, o bairro armênio e o bairro cristão. E eles convivem bem. Os pontos de conflito são os pontos onde há os ativistas, tanto do lado árabe quanto do lado judeu. Mas a grande maioria, eles convivem bem. Por exemplo, na van que a gente andou pelo país todo, o guia era judeu e o motorista era árabe. Então, eles estavam ali juntos, trabalhando o tempo todo. E sobre o prato típico, que a gente come muitas coisas lá, não tem feijão, tem arroz. Sentiu falta do quê? Eu senti falta do tempero baiano. Eu sei, mas tem churrasco, tem carne, tem muito peixe. O café da manhã lá é muito rico, mas muito rico, parece um jantar. Muito pão, muito queijo, muita fruta, muito peixe também, muita carne de cordeiro, né? Sim. Não tem carne de boi lá em abundância como tem aqui. Eu acho que eles não criam boi, porque eu não vi, agora que eu não me lembro a informação do guia, mas quase que a gente não vê. Mas tem o falafel, né, que a gente encontra muito, que são bolinhos assim fritos. Eles comem muito pão, com muita pasta, com hummus, que é uma pasta, né? Esqueci agora o nome do grão que faz o hummus, né? Vocês pesquisam aí, mas é uma delícia, muito azeite puríssimo que tem lá, muita salada. Mas no almoço eu almoçava bem pouco, a gente tomava um bom café, um bom jantar, porque é bem diferente o tempero, mas vale a pena, muita experiência boa. E você recomenda a pessoa aí? 100%, por favor, aproveite enquanto é possível chegar lá, porque há profecias de que chegarão tempos difíceis e que não conseguiremos, né, ir até
até Israel por causa de conflitos muito maiores. Os conflitos que há na faixa de Gaza, a gente não chega na faixa de Gaza. Eu me lembro que na semana que a gente foi, estava tendo conflito lá na esplanada das mesquitas, que é aquela parte da cúpula dourada, né? Aquela parte ali é o cume do Monte Moriá e é território palestino, mas os guardas dali são os judeus. Então, como é um território sagrado para os palestinos, aquela cúpula não é uma mesquita. Alguns pensam que ali é a mesquita, ali é o domo, né, da rocha, que é um ponto específico deles. E tem a mesquita logo do lado, é um ponto memorial, né, deles ali. E aí estava tendo conflito lá em cima, tanto que a gente nem subiu. Eles não atacam turistas, porque eles precisam dos turistas lá também. A gente se sente muito protegido lá em Israel. Mas lá tem igreja, tipo... Tem igrejas messiânicas, a gente passou de frente de duas, que a gente chama igreja judaico-messiânica, né? Mas no mesmo estrutura, com pastor? Sim, com ministério de louvor, sim, mesmo? Tudo. Tudo em hebraico, né? Em inglês. Eles falam hebraico ou inglês. É muito lindo. Mas a maioria são sinagogas que a gente encontra. Muitas sinagogas. Se batizou? No Rio Jordão, renovei meu batismo pela segunda vez. Você fez na primeira? Fiz. A gente vai... Não pode perder essa chance, né? Não. O Rio Jordão é um rio muito lindo na parte que é organizado para o batismo, porque é toda uma estrutura lá para a gente tomar banho com água quente. A gente paga, dessa vez, $13, dá direito a bata e a tomar banho, né? E o rio é bem verdinho, bem cercado. E a gente foi no período muito bom, primavera, mas foi tanta flor que a gente encontrou. Gente, Jerusalém estava linda, linda, linda. Todo lugar, Galileia. Filmaram você se batizando? Eu não vi essa parte, não. Eu acho que não, porque eu batizei outras pessoas. Eu acho que eu não postei, né? Mas depois eu vou postar. E aí todo mundo que vai... Eu filmei lá no Yardenit, né? Que é um kibutz que tem lá, que organizaram na beira do Rio Jordão. Mas a gente foi também num lugar do Rio Jordão onde Jesus se batizou, que é um lugar bem barrento. E foi onde Naamã também desceu. É no meio do deserto. Como é que tem essa informação, Guisa? Por causa dos estudos mesmo, né? O guia turístico, por exemplo, lá é uma faculdade que eles fazem. Tem todos os escritos. Então, foi naquela região ali, porque Jesus se batizou no deserto, né? João Batista batizava as pessoas no deserto da Judeia. Então, não foi ali na Galileia, foi no deserto. Então, aquela região que a gente foi não foi exatamente aquele lugar, mas aquela área ali do deserto onde Jesus se batizou. O rio é bem barrento, é divisa com a Jordânia. De um lado está Israel, do outro lado está a Jordânia. Não é um lugar bonito para se batizar, mas tem gente que faz questão de se batizar ali, né? De forma simbólica. Mas a gente se batiza em outro lado lá. O alistamento lá é obrigatório, né? O alistamento é obrigatório, inclusive para mulher. E é um ano lá? 2 anos. 2 anos? 2 anos, sim. 2 anos que eles ficam. Aí depois de 2 anos, eles têm 6 meses de folga. Tem muitos que vêm para o Brasil, muitos, né, israelitas que vêm, jovens. É muito lindo, toda a cultura, toda a história, principalmente as partes bíblicas, né? Passei por um lugar lá que em Jerusalém, porque Jerusalém ela foi conquistada 16 vezes por outros povos, é uma cidade aterrada em cima de cidade, e na Jerusalém velha, porque tem a cidade moderna, é onde a gente passeia mais, aquelas ruas estreitas, né, muita ladeira, muita escada, tem uma parte que tem a muralha da época do rei Ezequias, uma parte da muralha que Neemias restaurou. É tremendo demais. É lindo demais. A Via Dolorosa, o Jardim da Tumba, o Mar da Galileia, que é um grande lago, a gente passeia de barco. Essa Via Dolorosa, você fez esse? A gente fez a Via Dolorosa, mas assim, os católicos vão numa direção, quando chega a parte do sepultamento, que tem uma igreja católica do Santo Sepulcro, e os cristãos evangélicos vão para outro lugar, que é o Jardim da Tumba, que é aquele que a gente mais vê, né, que tem a caverna e o buraco lá vazio. Que não foi necessariamente ali, não há comprovação que foi, mas é como naquele lugar. Mas o Monte da Caveira, nós temos inclusive um guia lá dentro do Jardim da Tumba, que é brasileiro, de lá do Paraná, o João Batista, uma figuraça, acho que muita gente que vai lá já conhece ele. Ele explica tudo, ele mostra fotos da caveira, antes como era. Essa filmagem eu tenho lá no meu Instagram. E aí a gente faz aquela via, as paradas de Jesus, o lugar onde ele parou, que o Cirineu, né, pegou a cruz. É muito fantástico. As ruas bem estreitas, cheias de ladeira. É lindo demais, é surreal.
Geisa, então é isso. Acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Assim, dá pra gente... 8 horas, Gil. Eu tô vendo a cara de Gil ali. Meu Deus, Gil. Avisa nós aí, Gil. Mas é isso, Geisa. Eu quero te agradecer mais uma vez. Gratidão. Desse papo. Que bom. Porque muita gente só conhece Geisa ali, né, no altar, não sabe nada dessa história. É verdade. Que a gente está falando aqui. Chega na igreja há pouco tempo, já vê a pastora, né, liderando. liderando. A pastora não conhece, né? Que bom poder abrir um pouco, né, a minha história. É bom. E, gente, é isso. Vocês vão acompanhando a gente. Tá aí no canal do YouTube, na TV IBC. Não é isso, Gil? Na TV IBC. E vai acompanhando também no Instagram. Acompanha todo mundo a gente. Acompanha a gente, pelo amor de Deus. Vai lá no podcast Papo de Crente. Vai lá no IBC Feira. E lá você vai ver toda a programação da igreja, os cultos e os eventos que vai estar tendo. Tá bom? E no @Geisa Carneiro também vai estar lá. Tudo. Vai seguindo a gente, compartilha para todo mundo, pro titio, pra titia, para todo mundo. Tá bom, gente? Então é isso. Fica na paz. E até.